A graça soberana de Deus nos permitiu novamente estarmos juntos para uma meditação na Palavra de Deus. Eu gostaria de começar falando com você sobre o meu pessoal testemunho. Quando nasci, meus pais eram cristãos e faziam parte de uma certa igreja tradicional e fui criado no Evangelho e então vou falar de um assunto hoje com você que tenho plena consciência. Quero explicar para você que conheço esta doutrina de trás para frente, de frente para trás. Conheço todos os pontos, todas as citações e todas as ideias onde ela está fundamentada. Não estou aqui aventurando uma doutrina, eu estou aqui para falar para você de um conhecimento escriturístico que, na verdade, foi ampliado, mostrado, esclarecido através do ministério de um profeta. Eu quero citar, para início desta meditação, o capítulo 1, verso 1 do Evangelho segundo escreveu João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O verso 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isto é São João, capítulo 1, verso 1 e verso 14. Eu estudei com vocês há poucos dias sobre a Trindade, uma doutrina que nós buscamos suas origens. Ela é romana, de origem pagã, veio para o cristianismo porque o imperador Constantino a converteu usando uma astúcia, tirando os nomes dos antigos deuses do paganismo e colocando as expressões Pai, Filho, Espírito Santo. É apenas um arranjo. Veio para dentro do protestantismo porque Lutero, monge católico, a trouxe como bagagem do catolicismo. Afirmei que a doutrina da Trindade não foi pregada pelos apóstolos. Hoje nós vamos estudar aqui sobre a divindade e eu quero explicar para você Deus condescendendo. Nós não podemos, com a nossa mente finita, imaginarmos quão grande, quão poderoso, quão majestoso e maravilhoso é o Senhor nosso Deus. Mas conhecemos porque Ele nos deixou ter uma ideia de quão grande é seu amor para conosco. Este Deus que eu estou anunciando a você é Espírito, é infinito e é invisível. E na sua bondade, na sua misericórdia, quando Ele resolveu condescender para que o ser humano pudesse compreendê-lo, conhecê-lo, então Ele permitiu e enviou seus profetas, seus apóstolos, seus pregadores, para que pudéssemos fundamentarmos a nossa fé sobre uma inspiração divina. Amigo, estou falando que Ele, através de profeta e de apóstolos, nos deu a Bíblia, a sua palavra,
que é uma rocha sólida, onde podemos edificar nossa fé em um fundamento inabalável. Tudo, tradições, decisões de concílios, estatutos doutrinários, tudo isto são areias movediças. Isto não tem sustentação. Tendo as Escrituras nas mãos, nós temos um passo. E agora precisamos daquele que inspirou aos apóstolos e profetas a escrever estas mensagens que nós conduzimos em nossas mãos e em nossos corações. Precisamos que este Espírito venha a nós e nos abra as Escrituras e nos revele aquilo que está escondido atrás das letras da Bíblia Sagrada. Eu quero chamar sua atenção aqui neste estudo, que tendo a Bíblia, 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, em nenhum destes livros encontramos a palavra Trindade. E posso provar a você, como o farei nesta hora, que toda a Bíblia, do seu primeiro livro até o seu último livro, trata de um personagem importantíssimo dentro de seus tipos, de suas metáforas e de suas parábolas. Ela aponta em seus 66 livros Jesus Cristo e nunca uma trindade. Eu quero tomar com você, por exemplo, aqui nesta nossa meditação de fé perfeita, que todos os livros da Bíblia nos apontam para Jesus Cristo. Vamos ver, por exemplo, no Velho Testamento, quando nós temos no livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, nós temos no livro de Gênesis a promessa da semente da mulher, que haveria de vir para esmagar a cabeça da serpente. Eu quero perguntar para você, isto fala de trindade ou a semente que viria da mulher é nosso Senhor Jesus Cristo, que mais tarde veio através de Maria, e eu li na abertura desta meditação, Deus se fez carne e habitou entre nós. Aqui não se trata de uma suposta segunda pessoa de uma Santíssima Trindade, de uma doutrina católica, porque Jesus Cristo atesta em Apocalipse 1, verso 17, que é o primeiro e não o segundo e o último. Então a afirmação que ele é a segunda pessoa, ela é mentirosa, porque eu prefiro ficar com Jesus do que com a interpretação humana. No livro de Gênesis, ele é a semente da mulher. No livro de Gênesis, ele ainda é tipificado no poderoso de Jacó. No livro de Êxodo, ele é o nosso Cordeiro Pascual. No livro de Levítico, ele é o sacrifício expiatório. No livro de Números, ele é a rocha ferida de Meribá, a coluna de fogo e a serpente na haste. Veja que aqui não está apresentando trindade. Eu quero mostrar para você, na Bíblia Sagrada, que o que nós vamos ver é Jesus Cristo de Gênesis a Apocalipse. Em Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés. No livro de Josué, ele é o capitão das hostes celestiais. No livro de Juízes, ele é o juiz legislador do seu povo. Em Rute, ele é o parente redentor. Em 1º e 2º Samuel, ele é o profeta da nossa confiança.
No livro de 1º e 2º Reis, ele é o rei. Você sabe que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Isto não é trindade, amigo. Isto é Jesus Cristo. No livro de 1º e 2º Crônicas, ele é o herdeiro do trono de Davi. No livro de Esdras, ele é o escriba versátil da lei mosaica. No livro de Neemias, ele é o restaurador das muralhas, o copeiro fiel, o apaixonado por Jerusalém. No livro de Esther, ele é o Mardoqueu, o provedor da última hora, aquele que nunca falha e sempre chega na hora certa. No livro de Jó, ele é o Redentor que vive. No livro de Salmos, ele é o nosso pastor, ele é nosso socorro, ele é nossa paz, ele é nosso escudo, ele é nossa rocha, e tudo isto é o Senhor Jesus Cristo. Isto não fala de trindade. No livro de Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. No livro de Eclesiastes, ele é o eminente pregador. No livro de Cantares, o noivo, não é ele que você está esperando para o grande casamento das bodas do Cordeiro? Ele é aquele que ama as nossas almas. No livro de Isaías, ele é o Messias, o Deus forte, o Pai eterno, o conselheiro. No livro de Jeremias, ele é o profeta chorão. Lembra-te que Jesus chorou sobre Jerusalém? Em Lamentações, ele é aquele que intercede por nós. No livro de Ezequiel, ele é a roda, no meio da roda. No livro de Daniel, é o quarto homem da fornalha ardente. Onde está a Trindade? Eu apenas estou mostrando para você Jesus em cada livro da Bíblia. Não existe tal coisa como Trindade. No livro de Oséias, o esposo fiel. Em Joel, o restaurador. Em Amós, o juiz divino. Em Obadias, o salvador. Em Jonas, o missionário em terras estrangeiras. Em Miqueias, a recompensa de Israel. Em Naum, o profeta apaixonado. Em Abacuque, o ramo justo de Davi, o santo vindo de Temá. Em Sofonias, ele é o ajudador. Em Ageu, o desejado de todas as nações. Em Zacarias, ele é o profeta das mãos feridas. Você viu Trindade em algum desses livros da Bíblia? O tema central das Escrituras é Jesus Cristo. Malaquias o mostra como o sol da justiça. Terminamos o Velho Testamento e agora vamos fazer uma análise antes de entrarmos ao Novo Testamento. Nestes livros do Velho Testamento, ele aparece trabalhando de diversas maneiras, com 7 nomes redentores. Isto não deu aos judeus a ideia de que há 7 personagens na divindade. Eu não entendo por que vamos entrar ao Novo Testamento agora e aqueles que vivem hoje o cristianismo só porque observarão Deus trabalhar com 3 títulos diferentes, Pai, Filho e Espírito Santo, com 3 ofícios, deram a ele 3 personalidades distintas. Eu posso ser médico, advogado e
odontólogo, isto não faz de mim 3 pessoas, porque tenho 3 ofícios diferentes. Vamos para o Novo Testamento. Nós o encontramos no Evangelho segundo escreveu Mateus, como o rei. Mateus o representa como o leão. Você conhece isto. Marcos mostra Jesus como servo, tipificado no boi, aquele animal de carga que trabalha para servir o homem. Lucas o apresentou como filho do homem. Você sabe o que é filho do homem? É um ofício profético, e você sabe que Jesus Cristo foi profeta dos profetas. Nós vamos encontrar que João o apresentou como profeta e como filho de Deus. Agora entramos para o livro de Atos. Você não verá uma trindade, você verá Jesus, o Senhor da igreja. Na carta de Paulo aos Romanos, ele é o justificador da nossa fé. Na carta de Paulo aos Coríntios, ele é o provedor dos dons para a sua igreja. Na carta aos Gálatas, é aquele que nos resgatou da maldição da lei. Na carta aos Efésios, ele é o único Senhor. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, aquele que nos fez assentar em lugares celestiais. E este é Jesus Cristo, e não uma trindade. Na carta aos Colossenses, ele é o tesouro da sabedoria e da ciência, e Paulo o apresenta como a deidade corporizada, Colossenses 2, versículo 9. Em 1 e 2 Tessalonicenses, o Senhor que virá buscar e encontrar sua igreja nos ares. Onde ficou a trindade, amigo que me assiste, dentro da Bíblia Sagrada? Todos os livros da Bíblia apontam para Jesus Cristo e não para uma trindade. Nós vamos estudar daqui a pouco quem é Jesus Cristo. Em 1 e 2 Timóteo, nós vamos ver que ele é o único mediador e é o mistério da piedade, Deus se fazendo carne. 1 Timóteo 3, verso 16, ele é o Deus invisível que estava agora em carne. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Em Filemon, ele é o pagador das nossas dívidas. Em Hebreus, ele é o sacrifício de Deus, ele é o nosso sumo sacerdote. Então chegamos a Tiago, e Tiago o apresenta como o médico que cura as nossas feridas. Aqui chegamos a Pedro, e Pedro o apresenta como o sumo pastor do rebanho. João o apresenta como o ágape de Deus, como o amor divino. E Judas, o único Senhor e Salvador, Deus único, Jesus Cristo. Agora, vamos para o Apocalipse. No Apocalipse, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o primeiro, ele é o derradeiro, é aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Todos os títulos honrosos que se poderiam dar à divindade é dada a nosso Senhor Jesus Cristo. Terminamos
A Bíblia, todos os livros foram citados. Você viu algum livro apontar uma suposta Santíssima Trindade? Isto não é da Bíblia Sagrada. Eu quero afirmar a você que me assiste que Jesus Cristo é o Jeová do Antigo Testamento. Você vai ver, e eu vou agora caminhar com você, com as Escrituras. No primeiro versículo da Bíblia, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Este é o capítulo 1, versículo 1. Não há na divindade nenhuma pessoa na criação. Eu quero tomar com você e já te prevenir disto. Na verdade, quando olhamos aqui a palavra Elohim, que pode exprimir uma pluralidade, deixa-me te dizer que esta pluralidade não é uma pluralidade de personalidades, é uma pluralidade de atributos que estavam nele e que haveriam de se manifestar ao longo do tempo. Eu quero tomar com você agora o Evangelho segundo escreveu João. Eu vou levando isto desta maneira. O capítulo 1, onde nós começamos a nossa meditação. João, capítulo 1. Para mostrar a você que a Bíblia não tem choques. No versículo 3, João disse assim. João, capítulo 1, versículo 3. João descreve assim: todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus. Por que ele estava no princípio com Deus? Por que a Bíblia diz no verso 1 que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus? Verbo é palavra. Mas antes de haver uma palavra, tem que haver um pensamento. O meu pensamento está comigo antes que eu o faça manifestar e ser uma palavra. Jesus é a expressão do pensamento de Deus, que é Espírito infinito e invisível. Se tornar homem é a expressão de que Deus viria em forma humana para redimir aqueles que haviam se perdido. Eu quero fixar bem isto. Ele fez sozinho todas as coisas. Vamos ver se isto é verdade ou não. Em Isaías 44, verso 24, nós vamos para esta escritura. Isaías, capítulo 44, verso 24. Ele diz assim: assim diz o Senhor, teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Sozinho. Deuteronômio 32, 39, vede agora que eu sou e mais nenhum Deus comigo. Quando eu disse para você que Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento, eu estou mostrando que ele criou, lá em Gênesis 1, estou mostrando que ele é Jesus Cristo, aqui em João capítulo 1, versículo 3, estou mostrando que ele fez todas as coisas sozinho, que não há mais nenhum Deus com ele, e agora vou te mostrar Isaías 44, verso 6, que diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último,
e fora de mim não há Deus. Agora, vamos para Apocalipse capítulo 1, verso 17, e você vai encontrar Jesus Cristo dizendo: eu sou o primeiro e o último. Por favor, se há duas personalidades ou três personalidades na divindade, na verdade, qual é o primeiro? É Jesus ou é Deus? Qual dos dois está brincando com palavras? Quem realmente é o primeiro e o último? Aliás, esta expressão primeiro e último já fecha a porta para a cogitação de qualquer outra personalidade na divindade. Veja Apocalipse, capítulo 1, 17, verso 17. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse, capítulo 2, ele repete a mesma coisa, que ele é o primeiro e o último. Eu quero só dizer para você uma coisa. Amigo, não há tal coisa como primeira, segunda e terceira pessoa. Quando alguém disser para você que Jesus é a segunda pessoa, olhe a Bíblia. Vê se não dá para se envergonhar de crer em uma bobagem como esta. Agora eu quero continuar falando com você e te mostrar como Deus programou todas as coisas. Conhecemos a queda do homem, conhecemos o amor de Deus para com a raça humana. O desejo de Deus é que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Então, ele, não querendo que ninguém se perca, ele prometeu vir na forma humana. Agora, preste atenção. Sendo ele espírito, sabendo que o homem havia caído e que todas as coisas, todos os pecados só seriam redimidos através do sangue, e ele, sendo espírito e não tendo carne nem ossos, e sendo o sangue produzido na medula óssea, precisava então que ele criasse e gerasse um corpo, e que aquele corpo então fosse o meio pelo qual ele se revelaria aos homens. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é Emanuel. São Mateus, capítulo 1. Jesus Cristo é Deus conosco. Jesus Cristo é a encarnação do Deus Espírito, Deus se fazendo carne. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Jesus Cristo é o grande Deus e Salvador. Nós vemos isto na carta que Paulo escreveu a Tito, no seu capítulo 2. Paulo, escrevendo a Tito, no seu capítulo 2, ele diz que Jesus Cristo é, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, grande Deus. Judas disse que ele é o único Deus e Salvador. Pedro disse que ele é nosso Deus e Salvador. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Eu quero agora conversar com você. Paulo e os apóstolos não ensinaram uma trindade, mas ensinaram que este Deus Espírito infinito e invisível se manifestou aos homens. Vamos ver a Bíblia? A Bíblia responde às perguntas da Bíblia. Jesus Cristo é a revelação do Deus invisível. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18.
Jesus Cristo é a imagem de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 15. E segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, do verso 4 ao verso 6. Eu quero que você leia e confira isto aí em sua casa. Jesus Cristo é Deus conosco. São Mateus 1, versículo 23. Jesus Cristo é a habitação do Deus invisível. E este Deus invisível não é uma pessoa separada do Filho, mas estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Deus habitou corporalmente em Cristo, toda a plenitude da divindade, Colossenses 2, verso 9, e por fim, Judas disse que ele é Salvador através de Jesus Cristo. Agora, estas são algumas ponderações que eu estou fazendo, mas tenho visto e tenho acompanhado muitos pregadores que de maneira grosseira fazem mau uso da palavra de Deus e, não tendo argumento para sustentar a doutrina católica confusa, inexplicável e, sobretudo, pagã, tem que partir para o argumento de que isto é um mistério. Mas o apóstolo São Paulo nos diz que o mistério da piedade é completamente compreensível. Eu quero agora ir com você para o capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu João, começando no verso 5 de um diálogo maravilhoso, quando Jesus expõe aos discípulos o que eu estou expondo para você. Jesus disse: vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como poderemos saber o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho visto muitos pregadores dizer: ninguém vai ao Pai, como se o Pai fosse uma pessoa separada do Filho. Jesus disse: ninguém vem ao Pai. Olha a sua Bíblia, São João 14, verso 6. Ninguém vem, porque o Pai não estava separado. O Pai habitava no corpo chamado Jesus Cristo. E o verso 7 ele disse: se vós conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Ora, espera um pouquinho. Por que as pessoas confundem Jesus como segunda pessoa de uma suposta Santíssima Trindade? Porque não conhecem quem é Jesus. O Jesus pregado pelo sistema religioso dos nossos dias não é o Jesus da Bíblia, não é o Emanuel, é um Jesus de uma doutrina arranjada pela Igreja Católica, porque o Jesus da Bíblia é o primeiro e o último e não a segunda pessoa. Aqui está, meu amigo, eu gostaria que você fixasse a sua visão não em minhas palavras, mas no que Jesus explicou a respeito da divindade. Vejamos, por exemplo, o verso 7 do capítulo 14 do Evangelho de João. Se vós me conhecesseis a mim, conheceríeis a meu Pai. Eles não sabem quem é o Pai de Jesus, se é a primeira ou se é a terceira pessoa da Trindade, porque eles fazem com que a Bíblia se torne confusa. Quem gerou foi o Espírito Santo. Quem é o Pai? É Deus? Outra pessoa distinta? Não, porque Deus é Espírito e é Santo. Não há outra pessoa na divindade como outro Espírito Santo. Isto é fazer com que a Bíblia se choque, e isto não é o Jesus que nós estamos pregando.
Foi esta a razão que Paulo disse: se alguém receber outro Jesus, além do que nós pregamos, com razão vai sofrer os males daquela doutrina. E esta é a penalidade para quem não crê no Jesus da Bíblia. Vamos para o verso 8 do capítulo 14. Disse-lhe Filipe: Senhor, então nos mostra o Pai, o que nos basta. Ora, será que nós não temos tantos Filipes hoje, querendo ver o Pai separado do Filho? Jesus ficou espantado e disse: Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Veja, Jesus não é meu argumento, é a Bíblia como ela é. Jesus disse: eu, o Pai. Olha só, estou há tanto tempo com você e você não me conhece? Você ainda pensa que eu sou a segunda pessoa? Não, eu sou o Deus Espírito que se encarnou. É por esta razão que João chega a dizer: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aí todo mundo diz: ah, Jesus veio em carne. Isso era simples e fácil. Mas o que João estava dizendo é: todo aquele que confessar que este Deus Espírito se encarnou e tomou a forma humana e se chamou Jesus Cristo, este é de Deus. Porque este Espírito que atesta que ele é uma outra personalidade, isto nunca foi Deus, isto é paganismo. Então Jesus disse para Filipe: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Agora, eu conheço tantos pregadores que vêm e dizem: mas pastor, a unidade de Jesus com o Pai é como a unidade do marido e a mulher. Deus e Cristo são um, como o marido e a mulher são um, são o mesmo. Isto não é verdade. Eu e minha esposa somos uma só carne, mas eu e minha esposa somos uma unidade composta, e por ser uma unidade composta, há imperfeições entre nós. E a unidade do Pai com o Filho é a unidade do Deus Espírito que habitou em um corpo chamado Jesus. E esta é uma unidade simples, porque a unidade do meu espírito com o meu corpo é uma unidade simples e não uma unidade composta. Esta é a diferença. Eu não posso dizer: quem me vê a mim, vê minha esposa. Mas Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque ele é a expressa imagem do Deus invisível. Eu já citei e vou citar novamente 1 Coríntios, capítulo 4, verso 4 ao verso 6. Agora veja o restante da conversa. Não crês tu, amigo, que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Crede-me, que estou no Pai e que o Pai está em mim, crede ao menos por causa das obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. E aí ele continua dizendo. Agora, quando nós chegamos ao verso 15 do capítulo 14 do livro do Evangelho de João, aqui temos mais um pouco para nos aprofundarmos nisto. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Aí então eu estava conversando com um pastor, um teólogo, um doutor em divindade, e ele me fez esta citação. Disse: olha aqui, eu, ele e outro. Aqui estão os três. Eu disse: não, amigo, a Bíblia não encerrou aí. Vamos ver Jesus
explicar isto para nós. Sobre o Pai, ele rogando ao Pai e o Pai dando o outro Consolador. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, como eles não podiam ver o Pai no Filho, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele disse, e desde agora o conheceis, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Disse, porque ele habita convosco. Veja só, Jesus como homem era Deus conosco, ele estava habitando com os discípulos, mas agora ele iria sair depois da sua obra redentora e iria voltar à forma de espírito, para então poder habitar no coração do crente que ele havia redimido. Agora vejam só como ele explica: habita convosco e estará em vós. Esta é a maneira como ele disse. Verso 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quem foi que voltou? Foi Jesus ou foi uma terceira pessoa? Não pode ver você que ele haveria de sair e deixar a forma humana para voltar como espírito para habitar no coração dos crentes? Veja o que ele era no Antigo Testamento, uma coluna de fogo falando com Moisés. Quando ele, após sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição e sua ascensão, ele encontrou com Paulo na estrada de Damasco, e ele era o quê? A mesma coluna de fogo que estava com Moisés. E ele disse, aquela coluna de fogo não era a primeira pessoa de uma suposta trindade, mas ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Estas são as citações que nós estamos fazendo, é puramente Bíblia Sagrada. Agora, quem é que deixa órfão? É pai ou é filho? Aqui era o pai falando. Se você não crê, creia pelo menos por causa das obras. Não é o argumento do pastor César, é a Bíblia Sagrada. Agora eu gosto de ir e ver a Bíblia como ela é. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós me vereis. E naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim, e eu, pronome pessoal, eu em vós. Não é a terceira pessoa que está em nós. Eu. Agora, isto é a grandeza da Bíblia. 3 versículos depois, isto é para explicar a você como são as coisas nas Escrituras. Ele disse, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Você diz, pastor, aí não são 2 pessoas? Espera um pouquinho, irmão. Quantas pessoas você tem dentro de você? Eu acho que quando uma pessoa pensa que tem 2 ou 3 pessoas dentro dela, ela está completamente equivocada e ela não conhece o contexto das Escrituras. Jesus disse no verso 20, estou no Pai, o Pai em mim e eu em vós. Estas são as Escrituras. Agora, você me pergunta, pastor, quer dizer que só existe um Deus. Este Deus, ele é espírito e ele necessitou de formar um corpo, e neste corpo ele tomou a forma humana e ele derramou seu sangue, porque não fomos comprados com o sangue de uma segunda pessoa. Atos capítulo 20, verso 28, disse Paulo, rogai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja que Deus resgatou com seu próprio sangue. Fomos resgatados com o sangue de Deus. Então ele derramou seu sangue, reconciliou o homem consigo mesmo, tomou a forma de espírito e voltou para habitar no coração do crente arrependido. Isto é muito simples, não há nenhuma confusão ou complicação. Cremos em Pai, Filho e Espírito Santo? Cremos,
mas não como personalidades distintas. Isto é politeísmo. Isto são 3 pessoas em uma só. Veja só o absurdo. 3 pessoas são 3 personalidades. 3 pessoas são 3 deuses. Porque 1 mais 1 mais 1 é igual a 3, não é igual a 1. Agora você veja, você pergunta, mas quando Cristo? Então, quando Deus veio habitar em Cristo, o céu ficou vazio, o trono não tinha ninguém para se assentar, Deus estava confinado em um corpo. Não lembra você que Deus é onipresente? Que ele estava no tabernáculo de Moisés e, no entanto, estava dirigindo o universo? Não pode ver você Deus no corpo de Cristo e nos céus ao mesmo tempo? Você diz, isto não, mas a Bíblia disse que sim. São João capítulo 3, versículo 13. Jesus estava aqui na terra, naquela noite, conversando com Nicodemos, e aí então faz esta afirmação. João 3, verso 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Veja, ele estava aqui num corpo e estava lá ao mesmo tempo. Você diz, e o batismo de Jesus? O batismo de Jesus, você diz, não há 3 pessoas ali dentro das águas? Não, não há 3 pessoas, só existe uma pessoa. Esta é Jesus Cristo. Você vai ouvir uma voz e ver uma pomba. Agora pare e analise comigo. Estamos acostumados a dizer que Deus é onipresente. Isto quer dizer que ele pode trabalhar aqui, no Japão, na China, na Europa, em qualquer lugar da Terra ao mesmo tempo, de maneira diferenciada, porque ele é onipresente. Mas quando nós olhamos para dentro das águas, ele não pôde manifestar aos homens no mesmo instante 3 coisas diferentes no mesmo lugar que eles querem atribuir que são 3 personalidades. E demais, de onde saiu a voz que diz, este é meu filho amado em quem me comprazo? Você diz, saiu de Deus. Não era o Espírito Santo que era o Pai? Não estava ele representado na forma córpora de uma pomba? Não era ele, não tinha sido ele gerado pelo Espírito Santo? São Mateus capítulo 1, verso 18. Então quem era o Pai? Ora, não havia 3, havia uma voz que saiu daquele animal na forma de uma pomba, daquela ave na forma de uma pomba, dizendo, este é meu filho, eu é que gerei, e eu me comprazo em habitar nele. Isto não faz 3 pessoas. Ali estava 3 manifestações dos 3 ofícios de Deus mostrados ao homem no mesmo lugar. Uma vez um pastor, um grande teólogo, disse para mim, ali estão 3 pessoas. Eu disse, amigo, eu sou semi-analfabeto, mas não consigo conceber um grande equívoco como este, porque eu não posso dizer ao ver uma pomba que eu estou vendo uma pessoa. Isto é uma coisa enganosa e falsa. Mas então nós temos algumas perguntas que são sempre questionadas. Por exemplo, o verso 26 do 1º capítulo do livro de Gênesis diz, façamos, e existe uma pluralidade. Agora, quando você olha nas Escrituras, este façamos, e depois você segue para o verso posterior, que é o verso 27, e disse, e criou Deus o homem conforme sua imagem e semelhança. Então precisamos descobrir com quem Deus falou. Não é com uma segunda ou uma terceira pessoa, mas com quem Deus falou e usou a pluralidade façamos. Por favor, olhe sua Bíblia em Isaías capítulo 6, verso 1. Existe um assentado sobre o trono. Você não verá em toda a Bíblia 3 tronos. Olhe Apocalipse capítulo 4, você vai ver um
trono e um assentado sobre o trono. Olha Apocalipse capítulo 5, você vai ver um trono e um assentado sobre o trono. Você nunca terá 3 tronos, mas não foram os anjos, os serafins criados antes da ordem terrestre, antes dos homens, do homem? Você diz, você quer atribuir aos anjos o poder criativo? De maneira alguma. Eu estou dizendo que Deus sempre conversou com sua hoste, ele conversou com seus próprios atributos, era um pensamento, ele estava falando com sua própria família, como um homem diz para a mulher, vamos ter filhos? Havia algo em Deus que estava escondido nele, que era a sua própria personalidade feminina, porque o homem foi criado macho e fêmea, à imagem e semelhança de Deus, depois tirado do homem a parte feminina, como foi tirado de Deus a parte feminina, quando ele fez a sua igreja, pela qual ele morreu, como Adão morreu por causa de Eva. Aqui está. Isaías 6 disse que havia serafins assentados ao seu lado, e Deus usa a pluralidade, e nós a quem enviaremos? Só havia um trono e um assentado no trono, como se diz nós. Estava ele falando com os seus serafins, em Isaías capítulo 6. Amigo, você nunca poderá ver mais de uma personalidade. Deus disse, não faça isto. Não terás outros deuses diante de mim. Você não pode infligir a Bíblia. Então nós temos estas pessoas que perguntam, por que Jesus orava ao Pai? Porque Jesus era a parte exterior, era o homem que havia sido gerado e nascido no ventre de uma mulher, e como humano ele precisava recorrer à parte divina, era a parte humana falando com a divina, e nunca uma pessoa falando com outra pessoa. Jesus é Emanuel, é Deus conosco. Olhe para ele como ele é. Como homem ele dormia na proa do barco, como Deus ele levantou e repreendeu a tempestade. Como homem ele chorou à beira do sepulcro de Lázaro, como Deus ele disse, Lázaro, sai para fora. Este é o Deus da Bíblia. Você não pode olhar para Jesus e pensar que ele é uma segunda pessoa em uma suposta Santíssima Trindade. Você faria dele um mentiroso. Eu gostaria de seguir dizendo e falando com você a respeito destes acontecimentos que estão narrados aqui na Bíblia. Mas espero que o Espírito do Senhor venha a você, como disse o próprio Jesus em São Mateus capítulo 11, verso 27, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Espero que ele queira revelar-te a ti. Como? Se você for humilde, dobrar seus joelhos, pedir sabedoria e orientação a Deus e não se estribar em seu próprio entendimento. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, e eu quero chamar agora você para uma oração. Pai, abençoe, abra a mente, o entendimento para que estas pessoas possam compreender a tua palavra. É minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Continue fazendo contato conosco, escrevendo, solicitando literaturas e esclarecimentos, e eu tenho certeza que Deus haverá de te revelar, como disse Jesus. Até nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Deus te abençoe.